Como vai o Galão da Massa para a estreia na Sula, Paulinho? E vamos falar do Galo então, meu caro Thiago Reis, que encerrou a preparação agora pela manhã na cidade do Galo. Os jogadores estão almoçando e daqui a pouquinho partem para a Venezuela, para onde vai também nosso querido Cláudio Rezende e o Mário Henrique Caixa, que vão acompanhar de pertinho essa estreia do Atlético na Venezuela contra a Academia Puerto Cabello. Lá em Valência, na Venezuela, o Galo iniciando sua trajetória na competição sul-americana. E aí, Thiago, falando um pouquinho dessa preparação final do Atlético, o Galo, como todo mundo já sabe, trouxemos aqui a informação, deve poupar boa parte do seu time titular, viu, Thiago? Nessa estreia da Copa Sul-Americana. E a informação que chega na apuração que tivemos junto com o nosso querido Cláudio Rezende é que tem alguns atletas titulares que sequer irão viajar para a Venezuela. E aí a gente já pode adiantar que eles serão preservados, continuarão aqui na cidade do Galo, realizando o trabalho específico de preparação para o jogo do final de semana contra o Santos, e aí depois se juntam à delegação, já que o Atlético sai da Venezuela e vai direto para Santos, depois para São Paulo especificamente, para o jogo do Campeonato Brasileiro, repito, no final de semana, no sábado, contra o Alvinegro Praiano. E um daqueles que podem ficar aqui em BH, com quase toda certeza, é o Hulk. O Hulk não deve nem viajar, deve permanecer por aqui e deve ficar de fora da relação que sai daqui a pouco, daqui a mais ou menos aí uma meia hora, o Atlético soltará a delegação que viaja para a Venezuela. Galo que já divulgou hoje a lista de inscritos e aí praticamente não, todo o elenco profissional do Atlético, com alguns jovens também, né, que eventualmente vem treinando aí, então o Atlético divulgando os inscritos na Copa Sul-Americana, inclusive o Patrick, que vai passar por uma cirurgia, ele está inscrito também, então todo o elenco do Atlético. Os meninos, né? Veneno. Também, tem uma galerinha, o Mosquito, né? O João Teixeira, que é um camisa 9 aí, promissor também. O Isep, né? Que chegou a aparecer aí no também, profissional. Mas alguns meninos também estão dentro, então a turma toda que está com o elenco profissional está inscrita na Copa Sul-Americana. E fica então esse mistério, né? Para saber quem viaja para a Venezuela para essa estreia. Quais serão os titulares que serão poupados? Tem um jogador, Thiago, que eu pude apurar hoje de manhã também. Ontem ele fez apenas trabalho físico, tá? No campo, estava de tênis, inclusive, que é o Júnior Alonso. Mas hoje já participou normalmente das atividades, pelo que pude apurar. Pode ser que viaje, porque tá parado aí, não jogou, né? Com o jogo do final de semana contra o Atlético Paranaense, pode ser que viaje, se não vai jogar, pode ser uma opção de banco, o Júnior Alonso, então poderia ser essa novidade aí de opção para o técnico Barba Domingues. Mas estou esperando, assim como o nosso companheiro Cláudio Rezende, um time bastante mexido, se não por completo, para essa estreia do Galo, viu, Thiago? Ô, João Vitor Xavier, comentarista da Itatiaia conosco no Rádio Esportes, o torcedor tá se animando com o trabalho do Barba Domingues, animando com o desempenho no Brasileiro, vem de 2 vitórias seguidas, mas agora Sul-Americana, como disse o Paulo Azeredo, tendência de mexer num time. Aí a pergunta, né, fica aquele dilema, agora que o time tá encaixando, vai mexer para colocar a meninada ou não tem outra saída aí mesmo com um time alternativo nessa primeira fase de Sul-Americana, hein, João Vitor? Ô, Thiago, eu sou sempre muito paciente com o treinador. Eu acho que o Brasil precisa acreditar mais em trabalhos de longo prazo. E aí eu sou paciente quando tá bem e sou paciente também quando tá mal. Eu não sou do tipo que se empolga muito quando um trabalho começa bem. Eu também não sou do tipo que pede a cabeça do técnico com 2, 3 derrotas. Acho que a gente precisa criar a cultura de mais paciência no futebol brasileiro. Por que eu digo isso? Porque o trabalho do Barba começou bem, o trabalho do Barba é animador, ele mudou o espírito do time do Atlético, daquela vontade de vencer, daquele desejo pela vitória, um time com mais tesão, um time com mais entrega, que é o jeito que o torcedor do Atlético exige sempre o seu time. Pode às vezes faltar técnica, mas vontade nunca pode faltar. Esse é o espírito do Atlético e da história do Atlético. E dentro disso, Thiago, o Atlético precisa ter paciência nesse início de trabalho dele, porque ele vai oscilar. Ninguém precisa achar que o Atlético vai se tornar uma máquina invencível do dia para a noite. Vai ter bons jogos, vai ter outros jogos que não são tão bons assim. Ele vai oscilar. E dentro dessa oscilação, que também é natural, é importante que sempre que oscilar, é como um gráfico, né? Às vezes você dá uma quedinha, mas você volta a subir de novo. Tem que ser assim. Mas tem que ter paciência, o Barba não vai arrumar o time do Atlético da noite para o dia, ele vai ter que passar por uma janela de meio de temporada, ele vai ter que passar por um período de quase que uma
intertemporada, ou no caso desse ano, como o início do ano foi muito apertado para os times, praticamente uma pré-temporada com a pausa de 50 dias da Copa do Mundo. Paciência, mais otimismo, porque o trabalho dele só está começando, mas o trabalho dele começa bem e de maneira animadora. Paulo Azeredo, um provável Galo para jogar com o Puerto Cabello, Paulinho. Vamos lá, vamos trazer de novo aqui para você que tá ligado no Rádio Esportes, para nossa audiência rotativa. Ó, um provável Atlético com Everson, Preciado, Ivan Roman, Lianco e Pacini, Alexander, Maicon, Scarpa, Bernard, Dudu e Cassierra, Thiago. Pode ser que seja isso, mude um pouco a coisa, acrescente alguém, tire alguém, troque, coloque um titular, que eu acho meio difícil, né, que ele deve poupar bastante. Pode ser que seja esse o time do Atlético para a estreia da Copa Sul-Americana. E uma notícia legal, tá no nosso portal, no nosso itatiaesporte.com.br, é que o filho do Hulk, você viu? Ele fez o primeiro treino com o time profissional, mas o Hulk não estava em campo. Ah, não tava? Não tava. O Hulk tava no trabalho regenerativo. Ah, eu saía da academia, tipo lá, né, Léo? Pra lá com o filho. O Ian, de 17 anos, né, que tá na base do Atlético, ele, com alguns jovens, completou o treinamento do profissional. Então, o Ian, filho do Hulk, fez o primeiro treino com o profissional, mas sem o pai, que não puxou a orelha, nem chegou junto. Rapaz, eu se tivesse... É claro que a gente tem que respeitar, e óbvio que eu tô falando, não tô de brincadeira, mas o Hulk tem tanta moral, eu falo, relaciona esse menino aí pra Sul-Americana. E eu e ele, faltando 5 minutos, só pra contar que jogou. Experiência, né, Léo? Eu acho que isso aí é Aqui tem até uma música, né? Colecionando momentos. Esse deve ser um inesquecível. A minha filha de 17 anos não joga nem peteca. E vamos ver se a Cecília joga, mas eu acho que eu não vou aguentar, né? Que eu já tô com 52. Então eu não vou ter essa experiência. Mas. O vovô, garoto. Pô, que legal. O Hulk, vou te falar, vai ser um dos maiores prêmios que ele já ganhou na carreira, se ele conseguir realmente atuar com o filho, né? Agora, pra amanhã, é os filhos do Hulk, o time do Galo, ou não? Vamos poupar até o filho do Hulk, pra você ter uma ideia. Mas eu acho que é um time alternativo. O Atlético tem jogado com muita intensidade, com muita entrega, com muita determinação. E eu acho que para você manter esse nível de atuação, você tem que dar um respiro. Você não consegue fazer isso no meio e no fim de semana, pode ter certeza. Então, acho que ele pode fazer um time bom. O Paulinho trouxe aí uma provável, com vários jogadores muito interessantes, né? Mas vários. Alguns foram titulares recentemente também. Sim, o Preciado foi contratado para ser titular, o Maicon da mesma maneira, o Alexander é muito bom jogador, o Scarpa, se ele jogar, o que a gente sabe que ele pode jogar, seria titular ou será. Então, são vários os caras, o Lianco, são vários os caras que tem condição de ser titular. Então, acho que vai com um time forte. O elenco tá bem equilibrado, viu, Thiago? Tá bem equilibradinho, viu? O Atlético divulgou a lista dos 50 atletas inscritos na Sul-Americana, vai me dar os relacionados aí, porque o Atlético, inclusive, mudou agora há pouco, fez uma postagem, tem um monte de jogadores que estão fora. Põe aí a postagem aqui na minha tela, tá aqui, ó. O Atlético informa que os atletas Alan Franco, Hulk, Lodi, Juan, Vitor Hugo não viajarão para a Venezuela, onde o Atlético estreia nesta quarta-feira na Copa Sul-Americana. Os atletas permanecerão em Belo Horizonte para seguir programação de controle de carga, visando a sequência da temporada. Tá certo, tá errado, time misto, vai com a força máxima que tem à disposição lá. E aí, Galante? Não, tá certíssimo. Inclusive me surpreendeu, porque como o Atlético vai emendar da Venezuela para Santos, eu até achei que esses jogadores iriam e fariam esse trabalho na Venezuela. Melhor ainda, eles ficarem aqui para poder não ter que ter o desgaste de uma viagem até a Venezuela, que realmente é cansativo. Já fiz essa viagem por 2 vezes, é cansativo. Então eles ficam aqui e aí na sexta-feira o Atlético viaja na quinta para São Paulo e na sexta vai para Santos. Eles já vão direto para Santos na sexta-feira e se reintegram ao grupo lá, porque eles jogarão no sábado. Então eu acho que até ontem coloquei para você lá na HG Play uma escalação que não contava com nenhum desses. Falei aqui também ontem, né? Dá para montar um time forte sem nenhum desses jogadores. Não dá para o Atlético, aliás, dá para o Atlético fazer uma carga e um controle de pegar esses titulares e ficarem fora, alguns no banco, para poder, numa necessidade. E se a gente olhar ali na lista relacionados, tem 2 novidades, né? O Alonso está de volta e também o Michael está de volta. O Alonso até acredito que pode pintar até nesse jogo, pode ser o titular. Mas o Michael, eu acho que ele vai para ficar no banco. Talvez ali num segundo tempo, numa ocasião, entrar jogando de cara, ainda não acredito, porque ele tem aí jogadores como o Cissé, o Alexander precisa de minutagem, acho que é um jogo
para colocar Também o Alexander para jogar. É um jogo para ele colocar o Cassierra para jogar. Também né? E aí no segundo tempo, se tiver oportunidade, coloca o Cauã Soares, que é um garoto aí que também precisa. Então, Preciado na direita para poder voltar a ter um pouquinho mais de ritmo de jogo. O Ivan Román também pode jogar. Não acho que poderia ter evitado a fadiga com o Coelho, não, meu jovem? Poderia, mas eu acho que aí é mais uma opção para segundo tempo. Mas ele girou, né? O Coelho, ele não vem de uma sequência, por exemplo. Você pegar o Vitor Hugo, eu acabei de olhar aqui, o Vitor Hugo vem de 10 jogos seguidos sendo titular do Atlético. O Coelho jogou os dois últimos. O Alan Franco foi para a data FIFA, né? Fez 2 viagens longas, né? Fez viagens longas. O Hulk, a gente sabe os motivos, né? O Hulk necessita disso. O Lodge também vem de uma sequência grande. É um jogador que precisa ter essa rodagem, né? O Hulk já está chegando aí aos 40 anos. O Renan Lodge também, pela mesma situação. E o Juan, a gente tem que lembrar que o Juan veio de uma lesão na temporada passada, né? Se recuperou, ficou entre titular e reserva na temporada passada e esse ano ele vem se firmando. Então também dá esse descanso para um jogador que tem sido um jogador importante para o Atlético, né? O Juan tem sido um dos principais nomes do sistema defensivo e eu acho que é bom dar essa refrescada no Atlético. É um jogador que me agrada, o Pacini, a gente poder ver ele jogar. Mais uma vez, né? Até porque o Renan Lodge já tem uns 5 ou 6 jogos que ele está jogando pendurado. Então, uma hora no Brasileiro vai acabar usando o Pacini. A hora é agora para usar. Então, usa agora já para ele pegar uma minutagem. Então. Você escalou qual time ontem mesmo? Lembra de cabeça? Lembro. Everson, o Preciado, Ivan Román, Lianco e Pacini. Aí eu coloquei Cissé, Alexander, Bernard, Scarpa, Dudu e Cassierra. Ótima escalação. Um time legal. Ótima escalação. Interessante. Você pega jogadores mais rodados, você põe uma molecada para rodar. Pacini e o Cissé para rodar. Jogadores que querem apresentar algo para tentar voltar a esse time titular. É importante a gente lembrar que o Dudu entrou no segundo tempo do jogo contra a Chapecoense e marcou um dos gols. O Scarpa entrou no segundo tempo e marcou um dos gols da vitória do Atlético para cima do Atlético Paranaense. Então eu acho que isso é importante também. Esses jogadores que em algum momento foram titulares, pisar no campo novamente, sendo importante para o clube. Eu queria ver um meio campo com Tomás Pérez, Maicon e Cissé. Maicon e Cissé. Eu acho que seria interessante. Eu acho que ele vai segurar o Maicon ainda, como ele fez com o Alexandre. Mas eu gostaria de ver um meio campo com Tomás Pérez e Cissé. O Cissé me parece um cara muito promissor, cara. Os jogos que eu vi do Cissé me parecia um jogador de muita intensidade, qualidade técnica, que pode ajudar e agregar bastante que ele coloque o Tomás Pérez junto com o Cissé, até são 5 jogos, né, que o Tomás Pérez já fez no Atlético, até pela ele ser um jogador novo ainda, tem uma parte física. Pode ser que a gente veja essa dupla, né? E ele segura o Alexander para um segundo tempo, porque o Alexander ainda está num processo de volta. Eu acho que essa questão da intensidade pega muito pro Mas Barba. ele precisa ter minutos, Breno. Precisa, mas pode ser. Que é o jogo ideal para quem tem. Diga, meu jovem. Lembrando que a questão do controle de carga, esses atletas eles teriam alguma condição de entrar em campo, não a melhor condição possível. O controle de carga, aí para mim o Atlético está fazendo uma clara escolha, digamos assim, para ir com o que tem de melhor no aspecto técnico e físico no Campeonato Brasileiro. Pelo menos esse é o meu entendimento, tá? Lembrando que a Copa Sul-Americana não se classificam 2, classifica-se o primeiro, é o único que se classifica, e o segundo vai jogar um playoff. Não tem nenhum mal nisso, não é certo nem errado, mas eu só estou destacando que eu entendo que o Atlético, ao fazer esse movimento, está fazendo uma escolha clara para a sua campanha no Campeonato Brasileiro, apostando mais no Campeonato Brasileiro e lá na frente na Copa do Brasil, porque na estreia da Copa Sul-Americana, levando em consideração que tem um controle de carga, a gente está falando de 5 jogadores que são 5 titulares, não são 5 jogadores apenas do elenco atleticano. Tá certo o Domingues na sua estratégia, tá certo, porque não existe certo ou errado, mas é só deixar assim, na minha visão, o Atlético está fazendo uma clara escolha para continuar. Já falou sobre isso, Valor. Não, mas isso é a minha. Não, eu sei que o Atlético falou sobre isso. Sim, você está falando, você está correto. Certo. A diretoria do Atlético já colocou. E até porque pega mal, né, Breno? Porque o Brax mesmo é um cara que fala da obsessão dele de voltar à final da Copa Sul-Americana. Isso não está sendo dito. Mas não é o primeiro ponto. O primeiro ponto é conseguir a vaga na Libertadores pelo brasileiro. Corretíssimo. O Atlético, pelo sufoco que ele passou nos 2 últimos campeonatos brasileiros, ele colocou como prioridade o Campeonato Brasileiro. Agora, tem um detalhe que aí o torcedor tem que entender. O Atlético
com isso, não quer dizer que o Atlético vai largar a Sul-Americana. Aí eu vi, por exemplo, lá no meu canal do YouTube, Breno Galante, lá na live, a gente falando assim, coloca o Sub-20. O Atlético não vai fazer isso. O Atlético tem condição de ir à Venezuela com um time alternativo, um time reserva e vencer. Até porque, na questão do orçamento do Atlético, envolve metas orçamentárias. O Atlético tem metas de bonificação, de premiação em cada competição. Amanhã uma vitória vale $125 mil. É uma grana boa para o Atlético. O Atlético tem metas. Ano passado a meta era chegar até as quartas de final da Sul-Americana. Chegou na final, superou. O Atlético quer chegar numa final, mas pelo menos numa quarta de final. Isso passa pelo quê? Um elenco que pode administrar as duas competições até quando der. Na hora que tiver que tomar uma decisão, como foi o caso de hoje, né, vai priorizar o brasileiro, mas não vai abrir mão, gente, não vai abrir mão totalmente de jeito nenhum. Fala, massa, muito boa tarde a todos, muito obrigado pela sua companhia, já peço o like de vocês aí, tá bom, pra dar aquela força pro canal, dá essa moral aí pra gente. Pra quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo, você que não conhece o canal, tá bom, esse canal aqui é do Galo, Atlético Mineiro, notícias todos os dias pra vocês, domingo a domingo, pós-jogo. Então, eu vou deixar meu convite aqui pra vocês estarem se inscrevendo no canal, tá? Deixa o seu like aí pra dar aquela força pro canal. Ativa o sininho, é muito importante para você não ficar de fora de nada que sai aqui no canal também, tá bom? E fique à vontade para estar deixando sua opinião em relação a tudo que foi falado aqui no vídeo, tá? O que você acha que tá certo, o que você não acha. Deixa sua opinião em relação aí à escalação para a Sul-Americana. O que você acha do filho do Hulk estrear um profissional junto com o pai. E deixa aí a sua opinião em relação a tudo aí, tá? Fica à vontade, participa, a participação de vocês é muito importante pra gente. Então fica à vontade, quero agradecer a todos pela preferência que o canal que vocês estão dando, tá? Então fica à vontade que esse canal aqui foi criado pra vocês, tamo junto. Um forte abraço pra quem fica. Não esquece do like, tá, gente? Até a próxima, massa. Valeu!